Como vai você? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amigas. Espero que seja tudo em paz, apesar das situações, que a paz do Senhor esteja em vossos corações e nunca perca a fé. Amém? Muito bom estar aqui mais uma vez com você. Que Deus abençoe você poderosamente, a sua casa, a sua família, as suas dispensas. Eu ministro a bênção do Senhor sobre o seu lar, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje mais uma vez para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Enquanto isso, inscreva-se no nosso canal. Deixe aí o seu like, ative o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, você seja notificado, tá bom? E compartilhe a mensagem, me ajuda aí a divulgarmos a palavra do Senhor, amém? Hoje eu tenho aqui um texto, eu quero trabalhar 4 mensagens, mais ou menos, falando deste versículo, tá? Que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Pega a sua Bíblia e vamos acompanhar. Está escrito no versículo 13 assim: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. O tema que eu escolhi hoje para falar foi: os mortos estão mortos? O que acontece com os mortos? Então nós vamos ficar só no versículo 13 e 14. E vamos enfatizar eles de novo, tá? Não queremos, pois, irmãos, que seja ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Então, aqui falando dos que dormem, Paulo está falando aqui sobre os que já morreram, sobre os que dormem. A morte não tem sentido de inconsciência ou inexistência. A palavra morte é a tradução da palavra grega thanatos. Thanatos significa separados, o sentido de separação. Vamos ver lá em Adão e Eva, em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem de Deus, Deus deu a eles o livre-arbítrio de comerem de todos os frutos de todas as árvores, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus é um Deus livre, é um Deus de liberdade, e Ele deu ao homem a liberdade de escolha. Então Adão e Eva escolheram o mal, comeram da fruta, que não poderia, e foram expulsos do jardim. O que Deus disse para eles? Se comeres desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Então essa morte ali, eles continuaram conversando, eles continuaram vivos, mas separados. Deus então os expulsa do jardim. Então o que aconteceu? Uma separação de Adão e Eva, do ser humano, de Deus.
Então eles tiveram uma morte, né? E foi a morte espiritual, afastamento, separação, né? E então nós vemos também na história, né, lá em Lucas capítulo 15, versículo 24, onde Jesus fala na parábola ali do filho pródigo, né? Lá no versículo 24, Deus fala assim: porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Então esse morto aí é separado, ele saiu da presença de Deus, ele pegou todos os seus bens e foi gastar da forma que ele queria. Então ele saiu da presença do Senhor, ele estava morto. Então morto significa separação, separação do corpo físico, da nossa alma e do nosso espírito, tá? Então quando a pessoa morre, ela tem uma separação do corpo, da alma, do corpo físico, tá? Então o corpo físico dela fica. O versículo 13, letra B, diz assim, a parte B: para não vos entristecerdes como os demais, os que não têm esperança. Então as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, elas não têm esperança, né? Elas não sabem o que acontece depois que a pessoa morre. Mas nós vimos também que Jesus deixa a história. Muitos dizem que é parábola, outros dizem que é história, mas é uma história do rico e do Lázaro, onde ele fala que o rico morreu e foi para Hades, e Lázaro também morreu e foi para o paraíso. Os dois deixaram o corpo e os dois tinham consciência, os dois viam o que estava acontecendo. E então o rico fica desesperado. Por quê? Porque ele estava ali, mas ele tinha mais 5 irmãos que não sabiam que aquele lugar existia. E ele também era muito religioso, porque ele chama Abraão de pai, né? Então ele tinha o pai Abraão. Então ali ele ficou vendo tudo o que estava acontecendo, ele estava consciente, tá? Então ele se separou do corpo, mas a sua consciência era a mesma. As lembranças aqui ele tinha, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava ali, tá? Sabendo dos fatos, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo e ele não pediu para sair dali, porque ele sabia que os seus atos, ele sabia que as suas atitudes é o que levaram ele para ali. Mas ali é certo de que você teve a separação do corpo, mas a sua alma, o seu espírito está vivo, né? A Bíblia, ela não ensina o sono da alma. As pessoas às vezes pensam que a pessoa morreu e está dormindo no Senhor. Não. O corpo que dorme, tá? O corpo é que dorme. Olha o que Paulo fala, né? Para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Qual é a nossa esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa certeza absoluta você tem, né? Você tem essa certeza, né? Qual é a sua certeza? Eu vejo que pessoas, às vezes, né, diante da morte de um ente querido, eles se desesperam. E às vezes eles se desesperam porque eles sabem que o que morreu, né, o que foi separado, ele não tinha certeza da salvação. Ele não sabia para onde que ele ia. Ele achava que ia virar pó, né? Ou às vezes a pessoa fica triste por causa da separação, mesmo sabendo que vai encontrar com a pessoa, né, na eternidade, ela fica triste por causa da separação. Perder um pai, perder um filho, perder um irmão não é fácil. Nós não estamos preparados para a perca, né? Mas se nós olharmos para o âmbito espiritual, nós ficamos em paz, porque nós sabemos que eles estão guardados em Deus, eles estão vivos, a alma deles está viva, somente o corpo que dorme, né? Se ela morreu com Jesus, ela está no paraíso. Se ela não morreu com Jesus, ela está aguardando o juízo. E quanto à ressurreição do último dia, né? E quanto à ressurreição dos nossos corpos, nós podemos ter essa esperança, né?
Jesus diz lá no capítulo 11 de João, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus está dizendo aqui que a pessoa que morre, ela é separada do corpo, mas ela está viva. Por quê? Porque creu nele. E no dia do Senhor, esse corpo que está na sepultura, esse corpo que dorme, será ressuscitado, será levado, né, para Jesus, primeiro do que nós que estivermos vivos, assim diz Paulo. Diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então nós teremos um corpo transformado. Quem for arrebatado, quem estiver separado do corpo primeiro, quem estiver morto, vai ressuscitar primeiro, mas não com o corpo de pecado, não com esse corpo que nós temos aqui, mas com o corpo transformado, igual aquele corpo que Jesus, quando ressuscitou, né? Jesus entrou dentro da casa, as portas estavam fechadas, mas ele tinha o corpo ressuscitado. Ele podia entrar em qualquer lugar, porque não tem osso, né? É espírito, é um corpo espiritual. E nós teremos um corpo como o de Jesus, né? Então, os que morreram primeiro serão transformados primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado depois. Mas todos, num só piscar de olhos, e encontraremos com Jesus nos ares. Paulo tinha esperança de estar vivo na vida do Senhor Jesus, mas já passaram mais de 2000 anos e o Senhor Jesus ainda não veio, mas Ele ainda é a nossa esperança. E nós cremos que qualquer hora o Senhor Jesus vai voltar, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, deixar o corpo aqui significa habitar com o Senhor. Deixar o corpo dormindo, né? O corpo dorme, mas vamos habitar com o Senhor. Em que você acredita? Você crê que se você morrer hoje, você vai ficar acordado, você vai ver Jesus, você vai habitar com o Senhor? Ou você aprendeu isso hoje? Deixa aí nos comentários, tá? Se você ainda tem dúvida, entregue a sua vida para o Senhor Jesus e você possa viver eternamente com Ele. Você possa receber a salvação, a alegria, a paz do Senhor hoje, para que quando soar a trombeta, você suba. Se você morrer, você já vai para Ele, o seu corpo vai esperar esse tão glorioso dia em que nós aguardamos o Senhor Jesus vir nos buscar. Amém? Então, esse é o primeiro estudo desses versículos, tá? No próximo falaremos também sobre um assunto bem interessante. Que Deus te abençoe e te aguardo no próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.